Muito bem, gente, vamos examinar o panorama de mercado, visto para o dia 26 de maio de 2026. Olha aí, está indo já o primeiro semestre do ano, quase acabando. Eu sou o professor Securato, professor titular da USP, da FEA, já aposentado, e ainda professor titular da FEA PUC de São Paulo, ainda em atividade. Né? Bem, você deve lembrar do ano passado, né? Selic a 15,23, inflação 4,26. O que se prevê, o que se observa para esse ano? Não, desde aqui, veja, aqui já começou um processo, em 2025, um processo onde o mundo começou a mudar com as posições que o Trump vinha assumindo. Quer dizer, aquele processo de taxação, uma série de coisas acabou ocorrendo um efeito sobre o nosso PIB, poderia ter sido muito maior. Estava na faixa de 3, 3,5, 3,5. Né? A inflação também é razoavelmente contida, foi para 4,26. Bom, como é que está agora o ano de 2026? Veja, a inflação, a guerra do Iraque, ela dá uma pancada. Por que dá essa pancada aqui? Essa pancada aqui é petróleo. Né? O petróleo que está na faixa de 60, 70 dólares de barril, tá certo? Subiu aqui, chegou a bater 115 dólares de barril, tá certo? Então, esse efeito da guerra, né? O efeito da guerra, né? A guerra Estados Unidos versus Irã, certo? Ele acaba afetando essa condição em relação a todo o processo mundial. Então, o mundo todo, com o efeito do petróleo, né, acaba criando um efeito inflacionário. Aqui no Brasil também, por mais que a gente tente segurar, por mais que o governo atue sobre o preço do diesel, o preço da gasolina, você acaba tendo uma tendência natural, até por observação do que acontece no resto do mundo, a um processo inflacionário. Então, a inflação aqui no Brasil, o pessoal estava na faixa dos 4 a 5, né? 4 a 5% ao ano, hoje está todo mundo já carregando nos 5%. Tá? Então, já estão no topo mais alto da estrutura de preços. Tá? Pode ser que isso melhore? O grande problema é a guerra do Irã. Ou seja, o grande problema é o que acontece com o petróleo. Conforme o que ocorre com o petróleo, assim nós vamos ter uma condição de melhorar o processo inflacionário. E veja que tudo isso está acontecendo, embora o dólar no Brasil, né, o US dólar, né, está na faixa de R$5, tá certo? Ele variou de 4,92, né, a 5,05, tá? Está uma variação aqui nessa faixa. Você está muito controlado o dólar. Por quê? Porque em função da posição do governo Trump, muitos recursos acabaram saindo dos títulos do governo americano, certo? E procurando investimento em outras coisas. Observe uma coisa. Qual a dívida dos Estados Unidos sobre o PIB? Sobre o PIB. Hoje na faixa de 120% do PIB. Qual o volume desse dinheiro? Deve dar uns 35 trilhões de US dólares. A pergunta é, quanto desses 35 trilhões em treasuries, se transformaram, foram perdidos? Bom, se você falar assim, talvez 2 a 3 trilhões no máximo, tá? Então esses 2 a 3 trilhões no máximo acabam vindo por quê? Acabam vindo para o Brasil, veio para o Brasil. O Brasil entrou aqui, né? Entrada de dólares esse ano na faixa dos 60 mil. Bom, isso aqui já movimentou a nossa bolsa de 140 mil pontos, né? Nós chegamos aqui a
190 mil pontos. Baixou um pouquinho, está mais baixo, está realizando um pouco. O mundo está esperando para ver o que vai acontecer. O barril do petróleo hoje, né? Petróleo hoje, tá? Hoje está a 97,5. Ontem estava 95. Né? Ou seja, ontem a expectativa de uma relação melhor entre Estados Unidos e Irã fez o petróleo estar a 95. Hoje já está a 97,5. Tá? Quer dizer, então as mudanças são muito grandes. Previsão para maio da inflação está na faixa de 0,70. Tá? Esse 0,70, quer dizer, para ser 0,30 de janeiro, fevereiro 0,70, março 0,88, abril 0,67, deu uma melhoradinha, 0,70 aqui, a expectativa de inflação aqui, quando você projeta, é 5,02, tá? Eu acho que deve ficar por aí mesmo, né? Nessa faixa de 5%, enfim, eu vinha falando sempre de 4 a 5, né? 4 a 5% de inflação, tá? E então mais aqui na ponta do 5, tá? Com relação ao PIB, continua mais ou menos a mesma coisa, 1,8 expectativa de PIB, e a taxa Selic, né? Que o pessoal esperava uma queda, né? Porque nós começamos o Selic aqui começando com 15%. Foi caindo, nós estamos com 2 quedas, tá? Essas 2 quedas nos levou a 14,50. A previsão aqui seria chegar aqui embaixo com uns 13,20, né? 13%, tá? Isso aqui talvez não aconteça, tá? Quer dizer, o que pode ocorrer é você ter um Selic no total na faixa de uns 13,50, tá? O futuro da BMF está apontando 14, então 13,50, 14,05 é o que o futuro da BMF está apontando. Dá uma olhada no caso dos Estados Unidos. Se você olhar a curva de juros dos Estados Unidos, olha aqui, título de 30 anos a 5,10, tá? E título de 10 anos a 4,57. A gente tem que ficar de olho sempre nesses 10 anos. Desses 10 anos é o que mostra mais ou menos qual a tendência, né, da curva de juros da economia americana, certo? Isso aqui teve a 4,30. Quer dizer, então você imagina, 4,30 são 27 pontos aí a mais, né? Aqui teve a 4,90, tá? 4,90 são 20 pontos a mais, quer dizer, a tendência da taxa de juros americanas é no sentido de crescer, embora o governo Trump, né, trocou até o presidente do Federal Reserve, e o presidente do Federal Reserve está sob uma tendência de querer baixar essa taxa, tá certo? Baixar essa curva. Bom, mas o problema é a inflação. Então, quando você olha aqui nesses títulos aqui tem que ver a inflação, né? E a inflação está na faixa de 2,80% ao ano, tá? Quer dizer, então, a situação dos Estados Unidos, quando a meta aqui seria na faixa de 2, tá? 2,80 indo para 3, tá? Quer dizer, com tendência a crescimento, não a algum decréscimo. Então, essa situação americana acaba influindo, né, em toda a perspectiva mundial. Quer dizer, então, hoje, a primeira parte da Economist Trade começa o dia, como é que começou o negócio do Brent, né, como é que está o preço do petróleo Brent. Se ele estiver subindo é porque as coisas estão mal na guerra aí no Iraque, então o preço do petróleo vai subir, e o preço do petróleo subindo acaba gerando um processo inflacionário no mundo todo. Quer dizer, o mundo todo está passando por esse mesmo desenho. O Brasil tem uma certa, vamos dizer, está sob uma certa segurança em relação a, porque tem petróleo, né? Do ponto de vista econômico está razoável, né? O nível de emprego está bom, o desemprego está na faixa de 5,7%, 6%, tá? O que você não vê vamos dizer, a situação estando da forma que está é razoável, ela é uma situação de equilíbrio. O que não se percebe é uma perspectiva de grandes melhoras.
Isso daqui é independente do governo que nós tivermos, porque nós chegamos num limite, né, da economia brasileira, e dentro desse limite da economia brasileira, a gente vai conseguir se movimentar conforme o mundo consegue se movimentar. Tá bom? Então, uma boa semana a todos. Um abraço.